Nefesh Omiya Fateh Mizrach Kadima Ayin Letzion Sofia Od lo avta tikvatenu Atikva בת שנות אלפיים בהיותם חופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים בהיותם חופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים Amém. Muito boa noite. Aqui estamos mais uma vez pela graça do nosso Deus, o Deus de Israel, nosso Deus e Pai. E como eu tinha falado no último domingo, hoje nós vamos falar um pouco sobre Israel, né? Amanhã, dia 14 de maio, né, de 2020, Israel está completando 72 anos desde 1948, no dia 14 de maio de 1948. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas vamos falar um pouco hoje sobre Israel, né, que no calendário hebraico, né, na verdade, os 72 anos foi no dia 28 a 29 de abril deste ano, né, mas para nós, considerando o nosso calendário, 1948, né, dia 14 de maio, Israel foi decretada uma nova nação, e amanhã, dia 14 de maio, completará 72 anos. Nós vamos falar um pouco sobre Israel nessa noite, nos próximos minutos. Eu creio que se você fique comigo aqui por alguns minutos, você vai gostar muito. Nós vamos fazer algo diferente do que a gente faz toda semana, né? Mas o nosso versículo-chave nessa noite, Isaías 41, versículo 10. Isaías, capítulo 41, versículo 10, está escrito, versículo 10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com minha destra fiel. Versículo 14, não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Por isso, sabe, aqui está falando sobre Israel. Eu sei que nós, muitas vezes, aplicamos em nossas vidas como filhos de Deus, mas aqui está tratando diretamente com Israel. E por isso eu comecei nessa noite com o hino de Israel, né, no hebraico, né, é um hino muito lindo, né, e no português fala que ainda permanece no coração da alma judia um almejo na direção do Oriente, olhando sempre com atenção, 2000 anos de esperança, né? Ter liberdade em nossa terra, terra de Sião e Jerusalém.
ter liberdade em nossa terra, terra de Sião e Jerusalém. Esse é o hino de Israel em português, né? Ainda permanece no coração da alma judia um almejo, né? Na direção do Oriente, olhando sempre com atenção, né? Nossa fé não terminou. 2000 anos de esperança, ter liberdade em nossa terra, terra de Sião e Jerusalém. Olha, né? É um hino lindo, fala da fé dos judeus, né? A direção deles, sempre olhando para a direção do Oriente. Mas, sabe, para nós nessa noite, Isaías 41, versículo 14, especialmente falando sobre Israel, né? Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor é o Santo de Israel. O teu Redentor é o Santo de Israel. Sabe, em Gênesis capítulo 12, Deus fez um pacto com Abraão, o pacto abraâmico. E nesse pacto, né, Deus, né, ele falou no seguinte, em Gênesis capítulo 12, a partir de versículo 1, Deus diz o seguinte com Abraão. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1. Ora, diz o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, aqui Deus promete a Abraão um descendente, uma nação e bênçãos, todas as famílias da terra através do descendente de Abraão, né? E nós sabemos que Deus, né, ele fez outro pacto com Abraão, o pacto palestino, que tem a ver com a terra. Em Gênesis capítulo 15, versículo 18, Deus disse para Abraão que daria a ele, a sua descendência, a terra do rio Nilo, no Egito, até o Eufrates. Toda essa terra, a terra de Canaã, seria dada ao descendente de Abraão. Esse é o pacto palestino, né, que nós temos uma extensão mais para frente, em Deuteronômio capítulo 30 e outros versículos, quando Deus fala que vai trazer o povo, o descendente de Abraão, de volta, né, para a terra prometida. Né? Mas é interessante para nós que nunca na história de Israel, Israel possuiu toda a terra prometida. Mas, sabe, um dia isso vai acontecer, vai ser real. E nós vamos falar disso daqui a pouco também, um pouquinho. Mas Deus, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. E nós sabemos a história de Jacó, né? Como ele roubou a primogenitura, como ele fugiu para Padã Arã, né? Lá para o norte, lá na terra do seu tio Labão, né? E lá ficou por 21 anos, né? E quando ele estava retornando para a Terra Prometida, né? Ele teve um encontro pessoal com Deus, ele lutou com Deus, e Deus mudou o nome de Jacó. Em Gênesis capítulo 28, versículo 32, Deus disse para Jacó, tu não chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Tu não chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Então, quando nós vemos na Bíblia, né, Deus falando sobre Jacó, trata do povo natural. E quando fala sobre Israel, do povo espiritual. Então, como nós vimos lá em Isaías 41, versículo 14, ó vermezinho de Jacó. Está falando do povo natural, né? Não temas, que aí vem para a parte espiritual, porque o Senhor, o teu Deus, o teu Redentor é o Santo de Israel. Aí é a parte espiritual, o teu Redentor. E nós vamos falar quem é o Redentor de Israel. Nós vamos falar daqui a pouco sobre ele, sobre o Redentor de Israel, né? E Israel é a terra que mana leite e mel. Em Ezequiel, capítulo 20, versículo 6,
fala que Israel, a terra de Canaã, do Eufrates até o Nilo no Egito, a terra de Israel é a terra que mana leite e mel, coroa de toda a terra. Ezequiel capítulo 20, versículos 6 e 7. Israel é a coroa de toda a terra. A coroa de toda a terra. Então, e Deus tem um plano para esse povo. Em Deuteronômio, capítulo 7, vamos ler esses versículos, eu acho lindo esses versículos de Deuteronômio, capítulo 7, né, falando sobre Israel como um povo santo, um povo separado, né? Em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 6 a 8, está escrito: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizeste aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então Deus, né, ele falou: Israel, tu és um povo santo, um povo separado para Deus. O Senhor teu Deus te escolheu, não porque Israel era poderoso, era forte, era mais numeroso que outros povos. Pelo contrário, Israel, Deus escolheu e separou Israel por causa do chamado com Abraão, Isaac, confirmado com Isaac e confirmado com Jacó, mudando o nome de Jacó para Israel. E lá no Egito, né, Deus criou uma grande nação. Quando Israel, os hebreus foram escravizados por 400 anos, e nós sabemos a história, né? Como Deus tirou o povo, depois de 430 anos, tirou o povo hebreu da escravidão do Egito, e o povo marchou, o povo foi em direção à terra prometida, a terra que mana leite e mel, a coroa de toda a terra de Canaã, e no deserto, por 40 anos, o povo peregrinou, indo em direção à terra prometida. E sabe, próximo da terra, em Números capítulo 13, né, Moisés enviou 12 espias para espiar a terra prometida a Abraão, a Isaac e Jacó, a terra que mana leite e mel, coroa de toda a terra. E sabe, um príncipe de cada tribo foi enviados 12 príncipes, e entre eles estava Josué e Calebe, né? E eles foram e espiaram a terra e verificaram e confirmaram que a terra mana leite e mel, a terra riquíssima. E eles retornaram, porém 10 dos espias, né, foram incrédulos, porque lá moravam os filhos de Anaquins, que era descendente de gigantes, e 10 dos príncipes que espiaram a terra ficaram com medo, falaram: nós não podemos ir, nós não podemos possuir essa terra, porque essa terra tem um povo de gigante, um povo que vai nos resistir, não vai permitir que entramos. Aí Josué e Calebe levantaram a voz em Números capítulo 13, eia, subamos e possuamos a terra, porque Deus nos prometeu, Deus disse, e nós vamos possuir essa terra, porque Deus está conosco. E nós sabemos, né, durante o final da história, como Deus, né, fez seu povo prevalecer, usando Josué como general, aquele que guiou o povo na entrada da terra prometida, né? E interessante, porque por causa da incredulidade do povo, né, a todos os jovens, em Números capítulo 14, todos aqueles que acima de 20 anos, né, que viram, né, os sinais na terra no Egito, né, depois, acima de 20 anos, nenhum dos homens entraria na terra prometida, a não ser Calebe e Josué. Então,
só para nós entendermos um pouco, né, por causa do dia de amanhã, 14 de maio, né, foi celebrado, de 14 de maio de 1948, foi celebrado a independência de Israel, e nós vamos falar mais daqui a pouco, mas só para nós entendermos um pouquinho, né, sobre isso, né, porque morreram milhares de judeus durante a caminhada no deserto por 40 anos, antes de entrar na terra prometida, com Josué sendo o líder que guiou o povo. Milhares foram mortos, porque acima de 20 anos, daqueles que saíram da terra do Egito, nenhum entrou na terra prometida, a não ser Caleb e Josué, os dois que pensaram com Deus e estavam sendo movidos por Deus, em seguir ao Senhor, em perseverar e seguir ao Senhor. E nós vemos isso lá em Josué, capítulo 14, o testemunho de Caleb, né, falando que estava forte, porque tinha perseverado em seguir ao Senhor. Mas então, para nós entendermos que, sabe, Israel ficou cativo por mais de 2.000 anos, sem um lugar na terra. Depois da vinda de Jesus Cristo, nós vamos falar um pouquinho também sobre isso daqui a pouco, né? Israel ficou mais de 2.000 anos, né, sem poder apropriar da sua terra. Israel teve vários nomes nos últimos 2.000 anos. Por exemplo, Israel foi chamado da terra da Palestina, terra de Canaã, ou simplesmente Eretz, a terra. Mas sabe, uma coisa que para nós, o maior testemunho da fidelidade de Deus, né, e da existência de Deus, está nesse povo, em Jerusalém, muitas vezes cercada por diversos inimigos, está lá até hoje. Mas sabe, no dia 14 de maio de 1948, dia 14 de maio de 1948, às 16 horas, 4 horas da tarde, foi lida a Declaração de Independência de Israel. No dia 14 de maio de 1948, né, às 16 horas, foi lida a independência de Israel. Mas sabe, a Declaração de Independência de Israel? Mas naquela noite, meia-noite daquele dia 14 de maio de 1948, sabe, à meia-noite, o exército britânico saiu marchando de Tel Aviv, e os judeus foram para as ruas de Jerusalém, para as ruas, né, de Tel Aviv, toda a terra de Israel, os rabinos lendo os Halel, os salmos, e lembrando a profecia de Isaías, capítulo 66, quando Deus diz que em um só dia nasceria uma nação novamente, Israel. Em um só dia, 14 de maio de 1948, sabe, as ambulâncias, as viaturas saíram pelas ruas de Jerusalém com as suas sirenes ligadas, foguetes foram soltados, e sabe, foram uma grande festa no dia 14 de maio de 1948, a declaração da independência de Israel. E sabe, amanhã, Israel, pelo nosso calendário, completará 72 anos. É uma nação jovem, é uma nação nova, hoje, Israel. E sabe, amados irmãos, Israel é um povo único na terra. Nós sabemos que Deus, né, ele escolheu Israel para si. Em Isaías, capítulo 54, versículo 5, fala que Israel é a esposa do Deus vivo, e o seu Redentor, o Santo de Israel, aí está falando da pessoa de Jesus, o Messias, o Hamashia, e o Senhor, o teu Redentor é o Deus de toda a terra, e ele não é outro a não ser Jesus Cristo. Ele é o Redentor de Israel, ele é o nosso Redentor, ele é o Messias, o Hamashia ben Davi, o Messias, filho de Davi, o pacto davídico, Deus fez com Davi, do seu descendente, de uma casa, um reino, um descendente, né? E um trono,
E sabe, Jesus é o Messias, o Hamashiach ben Davi. Jesus é o Messias que veio com um propósito único, né? E ele veio para morrer. É tanto que, né, Isaías fala que os judeus daquela época teriam olhos, mas não conseguiriam ver, teriam ouvidos, mas não conseguiriam ouvir a mensagem da graça sobre Jesus Cristo, o Messias de Israel. Em Salmo 118 está escrito que os construtores de Israel rejeitariam o seu Messias, né? E Jesus fala isso com a liderança de Israel, citando o Salmo 118. Jesus, sabe, ele é o Messias, o Hamashiach, e ele é aquele que Isaías 53 está escrito, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus, o Cordeiro de Deus, o Messias de Israel, o Redentor de Israel, o nosso Salvador. Oh, amados, nós não podemos esquecer de Israel. Desde 1948, o mundo tem voltado contra essa nação, contra o povo de Israel. Nós sabemos da Guerra dos 6 Dias, em 1967, né, do dia 5 a 10 de junho, quando o mundo árabe se levantou contra Israel, com a Síria, Egito, a Jordânia, Iraque, apoiados pelo Kuwait, a Arábia Saudita, Argélia e Sudão. Eles levantaram e vieram com tudo para exterminar Israel. Em 6 dias, Deus deu uma grande vitória para Israel sobre o mundo árabe, em 1967. E desde 1958, Deus tem levantado, sabe, pessoas. Deus está trazendo o povo judaico de volta à terra prometida. E sabe, eu penso que é esse tempo que Jesus disse, olha, observai os tempos, em Mateus 24, porque Jesus diz que dessa geração não passará, e eu penso que essa geração de 1948, eu acredito que seja, e essa geração de 1948 está completando 72 anos amanhã, e nós sabemos que Salmos capítulo 90 fala que os nossos dias na terra dura 70 anos e o mais tardar 80 anos. E além disso, acima de 70 é enfado e cansaço, em Salmos capítulo 90. E é interessante para nós pensarmos isso nessa noite. 90, versículo 10. Né? Jesus, o Messias de Israel, está voltando. Jesus está voltando. Sabe, nós precisamos considerar isso nesse tempo onde o mundo cria várias interrogações, mas lá está Israel, lá está o povo santo, o povo separado, e nós perguntamos, mas será que Israel, sabe, Deus esqueceu de Israel? Jamais. Deus não esqueceu de Israel. Olha, a igreja é um povo santo, um povo separado por Deus, um povo que foi alcançado pelo sangue, precioso sangue de Jesus Cristo. Sabe, a igreja é a noiva do Messias, de Jesus Cristo, o Hamashiach ben Davi, o Messias, filho de Davi. A igreja é um povo separado, também um povo santo, mas as promessas que Deus fez a Israel cumprirão em Israel, não se cumpre na igreja. A igreja não substitui Israel, e quem prega isto estão equivocados no seu entendimento bíblico. A igreja não substitui Israel. Deus tem um plano para Israel no futuro próximo, e quando nós vemos Romanos, nós entendemos isso na sua plenitude. Por exemplo, nós sabemos que o livro de Romanos é uma carta que fala sobre a praticidade da vida cristã. Do capítulo 1 até capítulo 9, fala da praticidade da vida cristã. Mas no capítulo 9, Deus abre um parênteses. No capítulo 9, Paulo abre um parênteses. Do capítulo 9 ao capítulo 11, Deus trata diretamente com Israel. Nesses capítulo 9, 10 e 11 de Romanos, Paulo trata diretamente com Israel. E eu quero ler alguns versículos aqui de Romanos capítulo 8, né? Porque Deus não esqueceu de Israel. As promessas de Deus
com Israel não se cumpre na igreja. Nós somos abençoados pelo sangue, pelo novo pacto, o sangue de Jesus, o Messias de Israel. Em Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 11, perdão, vou ler uns versículos de Romanos capítulo 11, quando Deus trata diretamente com Israel, né? A partir de versículo 1 está escrito o seguinte: pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? Olha a refutação: de modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuro tirar minha vida. Que ele disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Hoje, o remanescente israelita está na igreja, são nascidos de novo. No versículo 25 de Romanos 11 está escrito: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Olha, aqui está falando de algo no futuro, algo que, sabe, vai acontecer, e todo Israel será salvo. O israelita hoje, só existe um caminho: Jesus Cristo. Mas sabe, a igreja será tirada. A Bíblia fala que a igreja será arrebatada. E quando a igreja for arrebatada, né, os olhos de Deus voltam diretamente para Israel. Deus volta a tratar diretamente com Israel. A igreja é tirada. Enquanto há uma grande festa, um grande casamento nos céus, com o noivo que é Jesus Cristo, e a noiva, a igreja, aqui na terra, vai iniciar os 7 anos com o inimigo, fazendo um pacto com Israel, um pacto de paz. Mas é uma falsa paz que vai durar durante 3 anos e meio. E depois de 3 anos e meio, nós sabemos, Apocalipse fala sobre as 2 testemunhas que estarão nos 3 primeiros anos e meio, né? Falando em Jerusalém que o Messias é aquele que foi crucificado e não aquele que tinha produzido aquela paz, aquela falsa paz. E os judeus vão rasgar suas vestes, falar: não, olha só os sinais. Sabe, em 3 anos e meio, as 2 testemunhas serão mortas. Seus corpos ficarão 3 dias expostos, né, em Jerusalém, e depois o Espírito Santo entrarão nesses 2 corpos e eles subirão para os céus. Eu penso que, com certeza, um é Elias e o outro, eu creio que seja Enoque, que não provou a morte física. São os 2 que não provaram a morte física, Enoque e Elias, porque a Bíblia fala que o homem está destinado a morrer uma única vez e depois o juízo, em Hebreus capítulo 10. Então, aqui, né, eu penso que seja Enoque e Elias, porque os 2 vão provar a morte, seus corpos ficarão expostos, e depois de 3 dias e meio, eles subirão aos céus, à vista de todos os judeus. E depois de 3 anos e meio da grande tribulação, né, o anticristo colocará a sua própria imagem no lugar santíssimo. Aí os judeus vão cair a ficha, eles vão falar: opa, o Messias é aquele que nós crucificamos lá atrás. E aí vai ser os 3 anos e meio mais terríveis, pior do que Hitler. Eles serão perseguidos como jamais foram vistos na face da terra. E no final dos 7 anos, os judeus serão levados para o norte de Israel, para um lugar chamado Vale de Esdraelon, ou Amagedon. Ali virá o reino norte, virá o reino norte, Rússia, no sul, China, leste, União Europeia, oeste, a Liga Árabe, e virão para exterminar os judeus da face da terra, naquela hora mais negra de toda a história da humanidade.
Os judeus vão olhar para um lado, exército, vão olhar para o outro, exército, e só vai ter um lugar para eles olharem para cima, e eles dirão, bendito que vem em nome do Senhor. Aí cumprirá o que Jesus disse para os fariseus, que quando Jesus disse, vocês não virão mais a mim até aquele dia que dirão, bendito que vem em nome do Senhor. E aí sim, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, um piscar de olhos, Jesus virá. Agora não como cordeiro, mas como o leão da tribo de Judá. Virá num cavalo branco, um grande cavalo branco, mais do que vencedor, né? E ele virá com a sua esposa, a igreja, e ele vai colocar seus pés no Monte das Oliveiras, que dividirão em duas partes. Aí terá o grande julgamento de Mateus 25, né? Os cabritos estão afastados eternamente. As ovelhas da direita, vem, bendito meu Pai, e entra no reino prometido. E aí sim, cumprirão todos os pactos que Deus fez com Israel. Israel estará na terra prometida, do Eufrates até o Nilo, no Egito. Israel, né, terá um rei, o descendente de Davi, Jesus. Haverá um trono, um reino, né, uma casa, o pacto davídico, e no descendente de Abraão, todas as famílias da terra serão benditas, o pacto abraâmico vai ser cumprido, o pacto palestino será cumprido, o pacto davídico cumprido, o novo pacto cumprido na pessoa de Jesus Cristo. E aí sim, reinaremos com Cristo 1000 anos. Mas sabe, nós não podemos negligenciar no fato hoje que Israel está na terra prometida. Os judeus estão indo para a terra prometida, esperar o Messias de Israel, o Hamashia ben Davi. E nós hoje podemos alegrar, abençoando Israel, orando pela paz de Jerusalém, né? Orando pela paz de Jerusalém e esperando a volta do Messias. Eu creio que nós estamos, né, nos últimos tempos, antes da volta de Jesus. A igreja pode ser tirada a qualquer momento. A igreja pode ser tirada a qualquer momento. Sabe? A igreja completará 2000 anos em 2029. Em 2029. Né? Em 2029. Eu creio que nós estamos vivendo os últimos tempos antes da volta de Jesus na terra. Sabe? E essa esperança em nossos corações. Há galardão para aqueles que esperam a volta de Jesus. Então, nós podemos alegrar com Israel mais um ano, um ano. E sabe, naquele tempo, a Bíblia diz que Israel seria uma nação nova. Israel hoje é uma nação nova. Amanhã completa 72 anos no nosso calendário, 72 anos. Então, da existência de Israel desde 1948. Então, nós oramos por Israel, é a terra que mana leite e mel, terra de Israel, terra prometida a Abraão, e a Isaac e Jacó. E aí está, ó vermezinho de Jacó, não temas, pois eu sou teu Deus. Então, oremos pela paz de Jerusalém, oremos por Israel, não negligenciamos esse fato. As promessas feitas a Israel cumprirão a Israel. A igreja não substitui Israel. Pelo contrário, nós somos abençoados através do novo pacto no sangue de Jesus Cristo, o Messias de Israel. O Hamashia ben Davi, Melech Israel, Hai Vekayah. O Messias, filho de Davi, rei de Israel, que vive e vive para sempre. Para sempre. Para sempre, aleluia, para sempre, sabe? Nós podemos alegrar com Israel nesse tempo, né? Assim como Caleb e Josué, né? Em Números capítulo 13 e 14, eles entraram na terra prometida e eles foram testemunhas da fidelidade de Deus. E aqui estamos nós hoje, sendo testemunhas da fidelidade de Deus. Nós fomos alcançados por um alto preço, o sangue de Jesus Cristo, o Messias de Israel, o nosso Redentor. Ó, amados, pela graça de Deus, nós podemos alegrar nosso coração nessa noite. Podemos cantar louvores ao nosso Deus e podemos exaltar o Deus de Israel, que é o nosso Deus, o nosso Pai.
Sabe, talvez você está ouvindo hoje sobre Israel pela primeira vez e você nunca tinha ouvido falar dessa forma sobre Israel. Mas sabe, é o que a Bíblia fala. Israel é um povo santo, um povo separado para Deus. A igreja é um povo santo, um povo separado para a igreja. Israel é a esposa do Deus vivo. A igreja é a noiva do Messias de Israel, Jesus Cristo. E Jesus, eu vou ler para vocês, para a gente concluir nessa noite, Isaías 54, versículo 5. Está escrito: porque o teu Criador, ó Israel, é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Então aqui está falando de duas pessoas, de Deus, o marido de Israel, e o Santo de Israel, que é o teu Redentor, Israel. Que é Jesus Cristo. Ele é chamado o Deus de toda a terra. O Deus de toda a terra. O Deus de toda a terra. E ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Ele é aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o Messias de Israel. Possamos alegrar. Talvez você está assistindo essa mensagem hoje, aqui, talvez vai assistir mais tarde, né? E você ainda não conhece Jesus Cristo como Salvador pessoal. Sabe, Jesus te ama. Jesus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Jesus veio aqui na terra com o propósito de morrer e morrer a nossa morte. Ele falou em João 12, 27, com esse propósito eu vim para esta hora. E sabe, e quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Por isso podemos conhecer a verdade, e a verdade nos liberta, e a verdade é Jesus Cristo. Hoje você pode ter um novo começo com Jesus. E para isso, não é mudar de religião, não é parar de fazer o que gosta, é acreditar. É crer que Jesus morreu a sua morte e que Ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Ele subiu aos céus e está vivo e vivo para sempre. Sabe, se você ainda não tem certeza da sua salvação, entregue a sua vida nessa noite para Ele. Fala com Jesus, sim. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim. Por favor, entre no meu coração e me salva. Me faz uma nova pessoa. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Em teu nome eu oro. Amém. Sabe, se você orou assim pela primeira vez e gostaria de mais informações, sabe, 2 Coríntios 5,17 está escrito: nova criatura é, as coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Sabe, entre em contato comigo aqui no privado, eu terei maior alegria de poder te servir e poder falar contigo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe cada um de nós. E Maranata, Maranata, vem Senhor Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de sermos chamados filhos de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus estenda suas mãos sobre você e sobre a sua família, em nome de Jesus. Que Deus possa fazer de você um canal de bênção e que nós oramos e todos tenhamos o desejo de orar pela parte de Jerusalém. Que Deus abençoe Israel, que Deus abençoe os soldados que estão na linha de tiro, vigiando, guardando a nação. Que Deus possa levantar pessoas que possam ir até eles e falar do Evangelho de Jesus Cristo, apresentar o Messias de Israel a eles e que eles possam nascer de novo. E nós agradecemos e oramos pela paz de Jerusalém. Que Deus abençoe Israel, que Deus abençoe cada um de nós, que Deus abençoe nossas famílias, que Deus nos faça canais de bênçãos nessa semana, final de semana, em nome de Jesus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Messias de Israel, ao Deus de Israel, o Todo-Poderoso, o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, no nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém e amém. E nós oferecemos essa paz, a paz de Cristo, a paz do Senhor, em nome de Jesus. Shalom.
Shalom Aleichem. Ebeinu Shalom Aleichem. Ebeinu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Ebeinu Shalom Aleichem. Ebeinu Shalom Aleichem. Ebeinu Shalom Aleichem. Ebeinu Shalom, Shalom.